Bom dia, amigos. É muito bom estar aqui com você nesse momento. Lembrando, né, que você pode se inscrever no nosso canal, dê o seu like e vamos caminhar junto. Eu tenho falado, ontem falei sobre amizade e lembrando que a amizade é fundamental na vida do ser humano. E isso naturalmente me faz lembrar de alguns amigos, de algumas amizades, não só minhas, mas de outras pessoas que nós conhecemos. E olha só, eu trouxe hoje dois amigos conhecidos, Davi e Saul. Você já deve ter ouvido falar desses dois homens. Davi e Saul, eles foram os dois primeiros reis de Israel. E entre eles haviam muitas diferenças a partir da escolha para governarem. Então veja bem, nós vemos duas pessoas diferentes. Reinaram sobre Israel. Bem, a partir do sentido do nome, né? O sentido do nome já diz alguma coisa, por exemplo, né? Que na época bíblica o nome tinha o significado, era muito interessante. O meu é Ailton, acho que não significa nada não. Mas Davi significa amado e respeitado por Deus, enquanto Saul significa pedido a Deus. E aí você pode então, né, fazer aqui já uma avaliação, né, desses dois nomes. Você lembra que Israel era regido por reis, né? Reis, juízes, aquela coisa toda, né? Aí chegou um ponto que o povo, né, o poder emana do povo. Aí o povo exigiu de Deus, entre aspas, um rei. E aí foi separado e ungido por Samuel, o rei Saul. E olha que interessante, porque então Saul, que significa, né, pedido a Deus, ou seja, um rei que foi pedido a Deus pelo povo. Que bacana, né? Então a Bíblia tem as suas histórias e os seus significados. Bem, havia entre esses dois, né, uma amizade muito bacana. Preste atenção, havia uma amizade muito bacana entre Saul e Davi, que lamentavelmente a inveja destruiu essa amizade. Olha que tristeza. Como pode acontecer isso, gente? A amizade deles era tão bacana, tão legal, que Saul comissionou ele, ou seja, né, lhe outorgou o comando do exército, e isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Olha só, uma decisão que agradou a todos. Nós já tivemos aí no nosso governo, né, decisões tomadas que agradaram o povo e depois foi uma decepção muito grande. Então, a trajetória da vida é assim, gente. Isso acontece. A gente, né, toca o barco.
E vamos que vamos. E aí o que aconteceu? Né? Em uma verdadeira amizade não pode existir inveja. Olha só, muitas das vezes nós temos amizades que, né, tem um negocinho de inveja. Isso não é bom, né? Isso não é bom. A pessoa entra dentro da sua casa, a sua amiga, o seu amigo, e aí tem pessoas que entram, né, e ficam olhando tudo. Olha tudo. Gente, olha, a sua televisão é de 70 polegadas, a minha é de 20. Aí eu ainda vou ter uma televisão dessa. Pô. Você já passou por isso? Já, né? É. Que tapete, aonde você comprou? Você percebe? São amizades que às vezes, né, não sei o que acontece. E aí então nós vamos continuando aqui. Vamos trazer aqui Davi e Saul, né? Veja bem, tem uma frase, né, do Padre Marcelo que diz assim: costumamos dizer que amigos de verdade são os que estão ao seu lado em momentos difíceis. Mas não. Amigos verdadeiros são os que suportam a tua felicidade. Porque em momento difícil, qualquer um se aproxima de você, mas o seu inimigo jamais suportaria a sua felicidade. Olha que coisa interessante. Pior que é verdade, né? Pior que, de fato, isso acontece. Então, nós vemos, né, que, lamentavelmente, existem amizades dessa maneira e não são verdadeiras. Veja bem, eu quero ser bem sincero com você, né? Nós precisamos avaliar isso. Porque amigo, a gente guarda no coração. A gente caminha. Às vezes tem amizades que estão tão distantes, mas são verdadeiras. E aí nós vemos que dentro desse contexto bíblico, né, esses dois, Saul e Davi ajudando Saul ali à frente do seu exército, exercendo a sua função com toda a fidelidade, com todo afinco, com todo o amor. E aí então, num belo dia, eles chegaram da guerra. Olha que coisa interessante, gente. Eles chegaram de uma guerra, né? E a Bíblia diz, vou ler para você, ó. Quando os soldados retornavam para casa depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Olha que situação que essas mulheres da cidade deixaram Davi. Elas estavam dançando, cantando, alegres ao som de música, de instrumentos, e citaram essa frase, gente. Vou repetir para você, ó.
e as mulheres dançavam e cantavam, dizendo: Saul matou milhares. Pô, que bacana! O rei Saul matou milhares, estava lá na guerra também. Mas aí, na segunda parte, elas falam: e Davi, dezena de milhares. Aí é que a coisa pegou. Aí surgiu assim dentro do coração de Saul uma inveja, porque ele tinha nomeado um homem capaz, um homem para a guerra. Davi fez o seu papel, matou dezenas de milhares. Enquanto ele, lamentavelmente, matou milhares. Gente, aí começou então a arranhar essa amizade. Isso não é bom. E aí começou então a surgir a tal da perseguição, até porque ele era superior. Não é o nosso caso aqui com as nossas amizades, mas na situação deles, ele, como sendo superior, começou a perseguir Davi, o seu amigo, o seu companheiro, um homem que estava ali lado a lado, ajudando no exercício da sua função, um homem que era amado pelo povo. Quando nós temos pessoas capazes ao nosso lado, isso não pode causar inveja. Pelo contrário, puxa vida, oxalá que eu tivesse todos os amigos capazes de me ajudar, de me auxiliar, puxa vida, de fazer comigo, sem inveja, sem problema nenhum. Então, a inveja mata. Você lembra lá no princípio do mundo? Aqueles dois irmãos, Abel e Caim, amigos, companheiros, saíram do mesmo ventre, filhos dos mesmos pais, e surgiu uma inveja entre os dois. E o que aconteceu? A ponto de gerar morte entre os dois. E aí Caim matou o seu irmão, por inveja. Então, olha só, examine as suas amizades. Tenha cuidado com as suas amizades. Não abra sua porta para qualquer um. Para pessoas que querem secar a sua vida, invejar a sua vida. Não. Isso não são amigos. Amigos são amigos de verdade, em qualquer situação. Não é aquele que, de repente, precisa estar ali lado a lado. Não, talvez não, como eu falei. Eu tenho amigos longe, distantes, que não vejo há muitos anos. Mas eu tenho certeza que se eu precisar e fizer uma ligação para esse amigo, ou esses amigos, eles farão o possível e até o impossível para estarem ao meu lado, me socorrendo e me ajudando. Então preste atenção nessa série que nós estamos falando. Ontem eu comecei sobre amizade. Vou falar hoje, estou falando hoje, vou falar amanhã, para a gente entender, afinal de contas, o que é a amizade. Então, ficamos por aqui hoje. Amanhã estaremos novamente conectados por essa maravilha que é a internet, que tem abençoado muito as nossas vidas nesse momento tão difícil que o mundo está atravessando.